Boa tarde! Hoje eu venho aqui para falar mais uma vez sobre o nosso trabalho de professor, né? Como estamos nós, professores, né? Então, hoje eu quero falar sobre isso. A mensagem não é minha, a mensagem é de um escritor que eu gosto muito. E o professor? Por que ninguém lembrou dele até agora? Políticos online, em sessões remotas, estão decidindo pela volta às aulas, mas eles não voltam. Por que será? Pais que estão loucos para enfiar seus filhos de volta na escola não conseguem ter a consciência de que os professores estão mais sujeitos e vulneráveis que os profissionais de saúde para contraírem a doença. Já pararam para pensar nisso? Médicos possuem equipamentos seguros e adequados, higiene, ambiente próprio para asepsia, preparo e materiais adequados para lidarem com a doença. E mesmo assim, são contaminados. Mas os professores terão que lidar com a mesma clientela, porém, usando apenas álcool gel e máscara. Isso pode, Arnaldo? Os hospitais estão entupidos de parafernálias para enfrentar o Covid-19 e não garantem 100% de não contaminação. Mas os professores terão que entrar na sala de aula apenas com o mínimo. Vocês só podem estar de brincadeira comigo. E ainda vejo gente dizendo que tá todo mundo voltando. É só o professor que está fazendo corpo mole para não voltar. Oi? Professor fazendo corpo mole? Se você é uma dessas pessoas que vem aqui na minha casa tomar um café comigo e bater um papo, que eu te explico com desenhos, se precisar, a atual situação do educador no Brasil. Os governos lançaram auxílios emergenciais para a população em geral. Lançaram programas, poucos, mas lançaram. Para empresários, isentaram pagamentos de impostos, retardaram dívidas fiscais, benefícios gerais. Mas eu desafio aqui alguém a apontar um só apoio financeiro que foi direcionado ao professor. Mesmo que os professores não tenham tido até agora um mínimo de reconhecimento financeiro ou profissional. Seus chefes deveriam ter pensado pelo menos um pouquinho nessa turma que está aguentando o rojão. A gente não quer só comida, diz a canção. Se os alunos estão tendo poucas aulas, essas aulas estão custando muito aos educadores, porque eles possuem famílias e, ao mesmo tempo que estão protegendo os seus, estão tendo que cuidar dos outros. Mas ninguém quer lembrar disso até agora. Há muitos casos de professores que estão esgotados completamente porque estão preparando aulas, vídeos, novos materiais e um monte de outras soluções sem apoio financeiro, pedagógico e emocional de seus gestores. Mas isso não importa também, né, Brasil? Há professores com certificados que juntos computam mais de 100 horas de cursos durante este isolamento social. Mas tem gente ainda achando que os educadores estão em casa, sem nada a fazer, só recebendo salário. Lembra aqui
o julgamento no sinédrio, Jesus então é levado à casa do sumo sacerdote, onde ele é zombado e surrado. Ele permanece quieto em geral, sem apresentar uma defesa e raramente responde às acusações, terminando condenado pelas autoridades judaicas. Né? Isso está em Marcos 14, 53, 65, Mateus 57, 26, 57, 68, Lucas 22, 63, 71 e João 18, 12, 24. Há um movimento de norte a sul do país ganhando força para o retorno às aulas em breve. Mas por que ignoram tanto o professor? Escolas privadas demitiram a rodo, diminuíram salários, exigiram competências e habilidades, quase sempre sem investimento deles nisso. Tem professores que tiveram que comprar novos computadores, novos telefones celulares, ampliar velocidade de internet, gastar o triplo de conta de telefone somente para não perderem seus empregos diante das exigências dos gestores e coordenadores. Mas ninguém quer falar sobre isso. Quanta hipocrisia! Sei que há exceções, poucas, mas há. E agora que o retorno começa a ganhar eco, não se fala uma só palavra em favor do professor. Acho que eles nem querem ser heróis, querem apenas respeito. Mas serem ignorados, não ouvidos, não consultados, acho o cúmulo do desrespeito. Educadores faziam greve para terem salários melhores. E agora já estamos vendo educadores fazendo greve para garantia de direito à vida. Mas a Constituição já não tinha deixado isso claro? Ou essa parte só vale para os outros, para os professores não vale? No início da pandemia, saíram imediatamente em defesa do ensino remoto. Mas quem executou e executa isso até agora? O professor. Falam da necessidade de aprender novos instrumentos pedagógicos para ensinar. Mas quem teve que se buscar? Mas quem teve que buscar aprendizagem nisso? O professor. Fala que a escola estava falhando e que a pandemia só mostrou a falha que já existia. Mas quem falhava sozinho? O professor. Ou seja, se o professor de fato é o culpado por todo o mal, não seria prudente e econômico acabar com o magistério? Seguimos sem ele e seremos uma nação forte, competente e criativa. Será? Porque nem a rede pública, nem a rede privada apareceu um projeto cujo professor é o centro da ação e ressignificação do retorno. Por que o cuidado de quem vai cuidar ainda não foi lembrado? Por que o amparo de quem vai amparar ainda não foi lembrado? Por quê? Por quê? Por quê? E o ministro da Educação? Alguém tem visto ele? Este texto é do professor doutor Geraldo Peçanha de Almeida, que fala muitas coisas daquilo que nós sentimos, né? Como ele diz no texto, tem exceções? Tem exceções, mas tem colegas nossos que foram mandados embora, não da nossa região, mas de outro estado, que não deixa de ser parte nossa. Professores, se juntem, se unam, vamos a uma só voz
para mudar a educação desse país, para mudar esse país, tem que ser pelas nossas mãos, as mãos de nós, educadores. Nós é que mudamos. Todas as profissões passam pelas nossas mãos. Então, nós precisamos mudar o lugar desse país, precisamos mudar a educação desse país, mudar como as pessoas nos veem. E eu conto com todos vocês, professores, para que nós possamos juntos dar voz a nós que permanecemos calados muitas vezes. Tem exceções, tem estados que estão sendo solidários conosco? Tem, poucos. Como o doutor Geraldo fala no texto, teve professores que precisou aumentar a velocidade da internet, precisou comprar um computador novo, precisou comprar um telefone novo. Passo pela mesma situação. E não tive auxílio nenhum para isso. Isso precisei tirar do meu bolso. Então, está na hora de não ficarmos calados. Fazermos o nosso trabalho, sim, mas também ter voz, falar, nos posicionar. Precisamos nos posicionar. Precisamos nos colocar no nosso lugar de professores, de educadores competentes que somos. Obrigada.